Pessoal, tudo beleza? Aqui no vídeo de hoje vamos dar uma reagida à pior noite da história do Barcelona. Cara, eu sou muito fã do Barcelona, em Deus que eu me entendo por gente. Tipo assim, Deus que eu comecei a acompanhar futebol. Eu acho que como todo brasileiro, comecei a acompanhar na época do Ronaldinho. Tipo assim, eu não sou tão velho assim, mas 2006, tipo assim, eu lembro que eu tinha uma camisa do Barcelona e era do Ronaldinho. Cara, sinceramente, o Barcelona e o Real Madrid conseguiram fazer literalmente torcidas no Brasil, milhares de pessoas, se não milhões. E cara, todo mundo lembra do fatídico dia contra o Bayern de Munique. Talvez seja esse o título a pior noite do Barcelona. E para todos aqueles que são fãs do Barcelona e do Messi, cara, sabe o quão dolorida é aquele dia. Mas vamos ver o que o cara tá falando aí. Reagindo ao vídeo do Gustavo Marques. Se inscreve no canal e deixa o like no vídeo do cara lá. Bora pro vídeo. Durante anos, o mundo viu o futebol no seu estado mais puro. Xavi, Iniesta, Messi, tic-tac, toque curto, domínio, arte. O Barcelona não era apenas um time, era uma ideia, uma revolução com a bola nos pés. Mas ideias também morrem, e no dia 14 de agosto de 2020, não foi só uma eliminação, foi uma execução. Foi esse dia. Cara, esse dia foi muito doído, velho. Muito doído. 2-8 contra o Bayern de Munique, o maior vexame da história do clube catalão. Mas o que ninguém entendeu à primeira vista é que aquele placar não nasceu naquele jogo. Ele foi construído por anos, contrato após contrato, erro após erro e, principalmente, pela traição aos próprios princípios. A cada má gestão, a cada decisão desesperada, a cada jogador que chegava por milhões sem identidade e sem função, o Barcelona foi se perdendo, até que desapareceu. E, ironicamente, um dos símbolos dessa queda foi Philippe Coutinho, contratado por uma fortuna. Porque naquela noite, do outro lado, ele seria o homem que cravaria os pregos no caixão blaugrana. É impossível! É fim de jogo! 8-2! 8-2! Cara, sinceramente, o Piqué é um dos ídolos da história do Barcelona. Mas nessa noite, nesse fatídico dia, eu odiei o Piqué amargamente. Quem não odiou, não gosta do Barcelona, cara. Porque, pelo amor de Deus, tava difícil, viu? Ele não foi o pior, mas ele é um símbolo do que foi pior. Cara, sinceramente. O Barcelona parecia intocável, campeão da Champions em 2015 com o time dos sonhos. Messi, Suárez e Neymar no ataque. Iniesta ainda dançando no meio, e o comando de Luis Henrique, que dava liberdade a um dos elencos mais talentosos da história recente. Mas os sinais estavam lá, pequenos, silenciosos, como rachaduras em um castelo de mármore. A saída de Neymar em 2017 foi o primeiro abalo sísmico. 222 milhões de euros, a maior transferência da história. E ao invés de usar esse dinheiro para reconstruir com inteligência, o clube entrou em parafuso. Comprou Dembélé e Philippe Coutinho por 135 milhões de euros. E mais tarde, Griezmann. Cara, e você pensar que em 2025 o Dembélé tá disputando a bola de ouro. Cara, é muito do que o Barcelona fez de errado. Cara, é bizarro. O Philippe Coutinho é inexplicável o que aconteceu com o futebol dele. Sinceramente. E eu acho que o Griezmann é questão de idade. Sinceramente. Por 120 milhões. 3 jogadores, 3 perfis completamente diferentes. Nenhum deles com o DNA do Barcelona. Nenhum deles com funções claras em campo. Em abril de 2018, o Barcelona chegou às quartas de final da Champions League com o pé na semifinal. Tinha vencido a Roma por 4-1 no Camp Nou. Era o time de Messi, Suárez, Iniesta, Piqué, uma constelação. Mas o futebol não respeita previsões. No Estádio Olímpico, a Roma foi pra cima com fome de história. E o Barça, sem resposta, foi engolido. Dzeko, De Rossi, Manolas, 3 gols, 3-0. O suficiente para virar uma noite tranquila em um pesadelo eterno. O vestiário em silêncio. Iniesta chorou. Todo mundo sabe que aí foi o início do fim. Sabia que era sua última Champions League pelo clube. E o que era para ser uma temporada mágica acabou com um tombo inesperado. Mas o pior ainda estava por vir. Um ano depois, em 2019, o adversário era o Liverpool. Sem Salah, sem Firmino, mas com Anfield lotado e uma ideia fixa na cabeça: acreditar. O Barça venceu o jogo de ida por 3-0. Messi fez um golaço de falta. Parecia encaminhado. Cara, todo mundo que assiste esse gol de falta, eu não consegui entender como é que o Messi não é um cara que bate forte na bola. Tipo, essa falta mostra o talento puro do Messi. Porque, cara, essa falta você pode ver que ela passou no ombro do jogador do Liverpool. Eu não me lembro quem. Joe Gomes, eu acho. Cara, é muito bizarro onde essa bola foi.
é um dos gols de falta mais bonitos da história do futebol, na minha opinião. Porque depois que o Dembélé perdeu um gol feito, que seria o quarto... Pedro, dá a bola no Messi, meu filho! Dá a bola no Messi, meu filho! Messi pintou mais um, devolveu o Dembélé! No jogo de volta... E nessa época, o Dembélé tava de sacanagem, só pode. Comenta aí se você acha que o Dembélé tava de sacanagem nessa época. O mundo viu uma das viradas mais épicas da história. O Origi, o Ainaldo de novo e o escanteio curto, a distração, a ingenuidade. Vem, bola pra área! Arnold bateu rapidinho, Origi! Gol! 4-0. O time de Valverde entrou mudo e saiu calado. Messi sozinho no túnel, cabisbaixo. A imagem ficou marcada. Era o retrato de que o Barcelona se tornaria dali em diante um gigante abalado por dentro. 2 anos seguidos, 2 vantagens perdidas, 2 colapsos. Foi ali que o Barcelona deixou de ser temido e passou a ser questionado. Enquanto isso, a diretoria de Josep Maria Bartomeu E colocavam tudo nas costas do Messi, sendo que, cara, quem viu aquele jogo viu que ele deu um gol pro Jordi Alba e deu um gol pro Felipe Coutinho e os dois erraram. se afundava em escândalos e decisões questionáveis, polêmicas com empresários, acusações de corrupção interna, contratos inflacionados, salários insustentáveis. Nos bastidores, o ambiente era tóxico. Jogadores sem comando, treinadores entrando e saindo, e Messi vendo tudo desmoronar sem poder fazer nada. Impotente. A identidade que foi construída durante décadas da base à elite começou a se apagar. A obsessão por títulos rápidos destruiu a essência. E quando um clube como o Barcelona se desconecta da sua alma, o futebol castiga. O castigo estava chegando e seria impiedoso. É aquela típica frase, o pior ainda está por vir. E o homem sabia disso. Marcelo Beckler, jornalista da TNT Sports, aquele mesmo que anunciou que o Neymar seria vendido para o PSG antes de todo mundo e um mês antes do acontecido. E apesar de todos respeitarem a grandeza do Barcelona, ele sabia que o massacre estava vindo aí. E eu acho que o Bayern de Munique vai atropelar o Barcelona. Eu acho que vai passar por cima do Barcelona. Eu acho que é o confronto mais desequilibrado das quartas de final, mais do que o Manchester City. Cara, dá uma agonia você ver essa parte do Marcelo Beckler falando, dá uma agonia, um trem ruim no coração pra todo mundo que torce pro Barcelona, porque, cara, você sente de novo o que foi o Camp Nou, o que foi acho que foi o Estádio da Luz naquele dia, porque na pandemia foi tudo jogado em Portugal. Cara, nossa, é muito bizarro. Eu acho. Lisboa, 14 de agosto de 2020. Era para ser só mais um jogo, mas terminou como a pior noite da história do Barcelona. Quartas de final, Champions League, jogo único sem torcida por causa da pandemia. Do outro lado, o Bayern de Munique. O Barcelona ainda tinha Messi, Suárez, Piqué, Busquets, mas não tinha alma. E o Bayern percebeu isso nos primeiros minutos. Thomas Müller abriu o placar aos 4. E embora Alaba tenha marcado contra em seguida empatando o jogo, ninguém tinha dúvidas. Aquilo era um massacre prestes a acontecer. O time alemão não respeitou nomes, escudo e nem história. Pressionava alto, dominava fisicamente, taticamente, psicologicamente. Thomas Müller fazia o que queria. E o treinador daquele time do Bayern era o Hansi Flick, que hoje comanda o Barça. No jogo, o Perisic marcou o segundo gol do Bayern. Que pressão, Gnabry tomou na bola, tomou limpo, lá vai ele, passou, Perisic recebeu, bateu cruzado, gol! Gnabry, que atacava os espaços como uma flecha, marcou o terceiro. A subida do Thiago, do Goretzka, olha aí. Que tapa do... Se você não sente uma agonia vendo esses gols, sinceramente, você não torce pro Barça. Goretzka pro Gnabry, gol! Müller marcou o quarto. Passou, tem rebote do Kimmich, vem cruzamento de novo, Miller! Gol! Tudo isso ainda no primeiro tempo, com Messi e companhia em campo. Os times foram para o vestiário e a expressão de choque dos jogadores do Barça era clara. No segundo tempo, o que era vexame virou humilhação. O Barça até expulsou uma reação com o gol de Luis Suárez, golaço por sinal. Suárez limpou, bateu, gol! Cara, eu nem lembrava que o Griezmann tava nesse jogo, cara. O Griezmann tava nesse jogo? Como assim o Griezmann tava nesse jogo? Eu não lembrava que o Griezmann tava nesse jogo. Pra mim, o Griezmann tinha chegado um ano depois. Caraca, que bizarro, velho. Parecia que o Barça ia reagir e deixar o placar menos pior, mas o desastre estava vindo. Alfonso Davies destruiu a defesa do Barça no lance do quinto gol, deixando Semedo no chão como juvenil. Semedo, jogadaça do Alfonso Davies.
Parou na frente dele, encarou, passou de novo. E vamos falar também, né? O Alphonso Davies, todo mundo tinha muita expectativa nele desde essa época aí. E ele não tá confirmando a expectativa. Eu não sei vocês, mas eu acho que a expectativa tá maior que a realidade. No caso do Alphonso Davies. Que lindo lance do Davies, entrou na área, foi no fundo, que jogadaça! Kimmich, gol! E o mais simbólico foi Philippe Coutinho, o homem que o Barcelona comprou por 135 milhões, que nunca se encaixou, que nunca rendeu o esperado e que foi emprestado ao Bayern. E naquela noite, ironicamente, virou carrasco do time que o rejeitou. Ele entrou no segundo tempo, aos 75 minutos, deu uma assistência para o gol de Lewandowski e marcou 2 gols. O Bayern vai botando o Barcelona na roda, hein? Coutinho chegou, cruzamento, Lewandowski! Gol! O Barcelona jogou 16 vezes. Acho que vem mais, hein? Acho que vem mais. Thomas Müller abriu, olha o Coutinho, vai pintar o 7º! Gol! Thiago Alcântara, levantamento, olha o toque pro meio, olha o Coutinho, mais um! Gol! Cara, abriu, olha o vou Coutinho, pausar vai pintar o exatamente na imagem do 7º! Messi. É isso que todo fã do Barcelona sentiu. Thiago Alcântara, levantamento, olha o toque pro meio, olha o Coutinho, mais um! Gol! É. Olha o Coutinho, vai pintar o 7º! Gol! Thiago Alcântara, levantamento, olha o toque pro meio, olha o Coutinho, mais um! Gol! Cara, é essa a cara que todo torcedor do Barcelona fez nesse dia. Essa é a cara, não tem outra cara. Cara, foi um... Tipo, parece que o Messi, nesse momento, a alma dele foi desaparecendo, cara. Sinceramente, foi muito bizarro esse dia, cara. Sinceramente. Era como se o destino estivesse rindo. O próprio fracasso do projeto do Barça marcando o 8º gol, com a camisa do adversário. E em respeito à sua antiga equipe, Coutinho nem comemorou. Mas o Bayern si não respeitou e passou o trator. Final 8-2, e não foi exagero, foi merecido. O Barcelona não existiu em campo, ficou nu, exposto diante do mundo. Os jogadores abaixaram a cabeça. Messi andava sozinho pelo gramado, como um sobrevivente em meio aos escombros. Não foi só uma eliminação, foi uma sentença, o ponto sem retorno. O dia que o Barcelona desapareceu. A pior derrota da história do Barcelona em competições europeias. O fim da linha para Setien, o técnico, e o início de um colapso. Cara, esse técnico é a cara do fracasso do Barcelona. Porque o cara nunca fez um projeto bom, já um técnico de idade. E simplesmente achava, vamos contratar pro Barcelona. Cara, é muito bizarra essa situação, velho. Tudo que foi combinando parece que ia dar nisso mesmo. Ia dar nessa pancada. Porque já tinha avisado, o destino já tinha avisado. Roma, Liverpool. Não quiseram ouvir. E o que aconteceu? Foram lá e tomaram essa pancada do Bayern. Sem precedentes. Aquela noite não foi apenas uma goleada. Foi um momento em que o mundo percebeu. O Barcelona estava quebrado, por dentro e por fora. Depois do 8-2, não restou nada além dos cacos. O Barcelona estava no chão, e pela primeira vez em décadas não parecia ter forças para se levantar. A humilhação em Lisboa escancarou o que já era visível nos bastidores. Uma diretoria perdida, um elenco caro e desequilibrado, e um clube afogado em dívidas. Josep Maria Bartomeu tentava se segurar no cargo, mas a pressão da torcida, da mídia e dos próprios jogadores era insuportável. A renúncia veio meses depois, deixando para trás um rastro de destruição. Mas nada simbolizaria tanto o fim quanto o adeus de Lionel Messi. Ele não quis sair, pelo contrário, ele queria ficar. Mas o clube não tinha mais como bancar sua renovação. As dívidas acumuladas eram tão grandes que até a La Liga interveio. A folha salarial do Barça precisava ser drasticamente reduzida. E no dia 5 de agosto de 2021... E não adianta você falar que a culpa é do Messi, que tinha um salário caro. Cara, todo mundo sabe que o Messi pagava. Todo mundo sabe. O impossível aconteceu. Messi apareceu diante das câmeras, com os olhos marejados e a voz embargada, para se despedir de uma camisa que ele não queria tirar. La rueda da prensa. Foi uma cena histórica, o adeus do maior jogador que o clube já teve, não por escolha, mas por falência. Foi ali que muitos perceberam, o Barcelona como o conhecíamos tinha deixado de existir. Após a saída dele, repercutiu muito o caso Barçagate, em que a diretoria do clube contratou uma empresa para difamar jogadores e opositores nas redes sociais. O Barça virou manchete pelas razões erradas. Quando o Barcelona caiu, não foi só em campo, mas nas finanças, nos bastidores.
Cara, muito bizarro. O que uma má gestão pode fazer com um clube? Os times brasileiros conhecem muito bem isso, cara. Mas e você? O que você acha, cara? Porque, sinceramente, só de ver esses lances já dá uma dorzinha no coração. Pra todo mundo que é fã do Barcelona, mas quem é fã de futebol também. Qual a sua opinião? Você acha que é isso mesmo, o Barcelona mereceu? Ou você acha que, tipo, foi muito injusto? Deixa ela nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Falou!